Olá, meu nome é Gutierrez. Hoje vamos falar sobre cura e perdão. Vamos lá. Hoje o texto da nossa leitura está escrito em Gênesis, capítulo 45, versículo 1 e 2. Diz assim: Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens de seu séquio, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. Essa história de José. José foi um homem na Bíblia que alguns teólogos o intitulam de tipo de Cristo. É um homem que em toda a sua história, você não vai ver uma falha dele. Este momento aqui é um momento decisivo na vida de José. E hoje a gente vai estar falando sobre cura e perdão. José precisava de cura. E José precisava liberar perdão. Aquilo estava machucando o José. Quando ele revê os seus irmãos, a dor não tem tamanho. Quando ele se reúne com seus irmãos, ele manda que os seus soldados tirassem os seus irmãos da sua presença. E ele chora tão alto que a palavra fala que todos os egípcios ouviram. E que a notícia correu tão rápido que foi até o ouvido do faraó. Alguém chegou ao faraó e disse: Olha, o seu governador, ele está chorando de soluçar. E nós não sabemos o motivo. O único que sabia era José. Ninguém que estava à sua volta sabia por que ele estava tão emocionado. Muitas das vezes, nós precisamos ser curados. Há pessoas que nos afligem e fazem com que a gente sofra, com que a gente se magoe. E com José não foi diferente. A história dele, ele é vendido pelos seus próprios irmãos. E a história de José é uma história que ele, mesmo sendo vendido, ele continua tendo esforço e bom ânimo. Como assim? É só olhar para a história dele. Quando ele chega na casa de Potifar, ele poderia ficar rancoroso, ele poderia se tornar uma pessoa má, porque ele foi tratado mal. E muitos, nos dias de hoje, usam isso como desculpa muitas das vezes. Ah, eu não tive isto, eu não tive aquilo, e por isso eu tenho esta atitude. José não. José foi escravo, e ele foi o melhor escravo da casa do Potifar. Tanto que Potifar disse: olha, tudo o que tem a ser cuidado, você cuidará. Apenas a minha esposa você não pode tocar. José foi um homem íntegro e correto em tudo o que Potifar disse para fazer, ele fez. Porém, a história diz que a esposa de Potifar tentou pegar José, e José correu dela. Mas ele correu com tanta vontade que a roupa dela saiu nas mãos dele. E ele foi preso novamente. E ele teve bom ânimo de novo, porque ele não deixou a peteca cair, mesmo preso novamente, mesmo perdendo as suas regalias que tinha como administrador da casa de Potifar. Agora ele se torna administrador do presídio. E a história diz que um dia o faraó precisou de alguém para revelar o sonho. E José chegou lá e revelou o sonho. E deu uma solução. Disse: olha, este sonho, ele representa isto. Para que não venha faltar comida para os egípcios. É muito simples. É só construir grandes celeiros. Administrar bem. Que durante esses 7 anos de fartura, vai dar ainda para os outros 7 e sobrar. Ele olhou para José e falou: olha, será este homem que deu essa ideia. Muitos querem viver a história de José, mas não querem pagar o preço que José passou. Para José chegar até governador, foi um processo. Esse processo demorou tempos. E não foi 1 nem 2 anos, foram vários anos. Mas ele chegou lá porque Deus havia revelado em sonho para ele que ele seria maior do que seus irmãos. Mas enquanto ele estava como escravo, ele não era maior do que seus irmãos. Mas Deus o colocou como governador, porque Deus tinha um propósito na vida de José. O sonho que Deus tinha para ele tinha que se realizar. E tudo foi conforme a vontade do Senhor na vida de José. Mas agora José está estabilizado.
Ele conseguiu passar os 7 anos de bonança, conseguiu guardar alimento, e agora os irmãos de José têm que ir até o Egito para buscar alimento. E quando ele chega no Egito, com quem eles se deparam? Com José. Mas só que eles não reconhecem José mais, porque quando eles venderam José, José era uma criança. E outra, agora José era governador, e ele se vestia como egípcio. Não tinha como reconhecer José. Neste momento, já adiantando e chegando para este texto, é o momento que José sente uma dor que ele não consegue conter. Talvez durante todos esses anos ele não demonstrou, enquanto ele estava escravo, enquanto ele foi chicoteado, enquanto ele apanhou como escravo, ele não teve esse choro. Mas quando ele vê os seus irmãos, ele desaba. Neste momento, ele nos mostra que até mesmo o governador, até mesmo aquele que Deus revelava sonhos, também pode sofrer. A Bíblia fala: vinde a mim, que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos de Deus para aliviar a nossa dor. José estava sofrendo de algo que muitos de nós vivemos, que é a dor. E como é difícil a gente se deparar com alguém que fez algo pra gente. Como é difícil a gente estar frente a frente dessa pessoa. Mas muitas das vezes Deus vai proporcionar essas situações. Nós devemos saber que, se for da vontade do Senhor, dessas situações acontecer, nós precisamos liberar o perdão. Eu mesmo tive uma situação assim. Uma vez que o irmão falou algo contra mim, nós fazíamos retiros espirituais. E lá no retiro, eu tive que pedir perdão. Porque eu não estava me aguentando dentro de mim. O choro teve que sair. E muitos podem dizer, mas poxa, as criações antigas falam que homem não chora, na presença de Deus chora. Na presença de Deus, quem sou eu para falar que não vou chorar? Este texto de hoje é para você que precisa perdoar, precisa se curar. Deus quer que você faça isso. Isso é para crescimento da obra dele. As dificuldades que nós enfrentamos é para o nosso aperfeiçoamento. Para que a gente um dia venha falar daquilo que nós passamos. Testemunhar o que Deus fez na nossa vida. E o lugar aonde você foi machucado é onde Deus mais vai te usar. Eu sei que é difícil esperar, mas há um tempo a se cumprir. Há um tempo de Deus para agir, para curar. A única coisa que é necessária é confiar. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Que essa palavra venha ser útil ao seu coração. E se você puder, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário do seu testemunho, o que essa palavra te impactou na sua vida. E compartilhe para as pessoas que você ama e que quer que elas tenham essa mesma experiência que você teve agora. Amém? Graça e paz.